Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco das coisas que eu vi e ouvi até os dias de hoje em relação à vida, em relação ao nosso tempo aqui na terra, a nossa vida com Deus, o dia a dia. Eu me chamo Sônia e tenho 70 anos. E confesso para você que eu nunca vi tantas coisas acontecerem tão rápido e confirmando com tudo que eu ouvi ainda criança, quando eu pensava que estava ouvindo histórias, quando eu pensava que jamais iria acontecer aquilo que eu ouvia dos meus pais. E então hoje, quando nós vemos tantas coisas acontecendo e o Senhor então me traz, ao entendimento a necessidade de nós voltarmos para Deus de todo o nosso coração, de nós examinarmos as Escrituras e saber que nela é que está revelado para nós tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E eu quero deixar aqui um texto para nossa meditação, que está no livro de Miqueias, no capítulo 4, que está escrito assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o nome, olha, o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Versículo 5: eis que eu vos envio ao profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, amados, o Senhor ele já vem mostrando para nós na sua palavra o que está por vir. E às vezes nós olhamos, quando nós paramos para ver que nós vivemos num país tão rico. O Brasil é riquíssimo, mas com toda a riqueza, como nós temos visto a escassez, a falta de moradia, falta de saúde, não tem. A gente chega num hospital ou num lugar para consultar, para fazer algum tipo de exame, é uma luta tremenda, é muito complicado. Nós estamos vendo a educação também em decadência, a situação financeira, tudo está ficando totalmente fora do controle das pessoas, naturais, das pessoas normais, do trabalhador. Está perdendo o controle dos seus bens, daquilo que com tanto suor trabalhou e agora não está conseguindo manter. Por quê? Porque nós estamos vendo, diante da tecnologia que está muito avançada, nós estamos vendo também muitas coisas se denigrindo, acabando. E a gente só vê, na maioria dos rostos das pessoas, a gente vê o medo, a gente vê o pavor, a gente vê as pessoas sem saber
mais o que fazer, porque tudo agora é digital, não é verdade? Tudo isso agora, sabe, faz com que o homem perde a sua liberdade. O homem perdeu a liberdade daquilo que é seu, daquilo que é propriedade sua, que trabalhou, que suou para comprar, para adquirir, e não está mais conseguindo se manter. Por quê? Por causa do sistema que está agora comandando tudo e não está mais olhando a necessidade, né, a integridade do ser humano. E nós estamos chegando num ponto que até para comprar ou vender, nós vamos depender não mais da nossa vontade, se nós queremos ou não, mas vai ser a vontade, né, daquilo que nós chamamos de tempos novos, tecnologia, avanço, não é verdade? Então, amados, eu ainda era criança quando a minha mãe falava sobre os dias que eu estou vivendo hoje. A minha mãe, ela falava, olha, o meu avô, a mamãe falava que o avô dela contava, né, para elas que ia chegar um dia que as casas iam, né, ser uma em cima das outras. A gente vê hoje os prédios, que a terra não ia respirar, porque tudo ia estar sendo construído, era construção para todo lado. Ia chegar um tempo também que muitos iam ter dinheiro, mas não ia ter o que comprar. E a gente tem visto, irmãos, muitas coisas já acontecendo. Sabe, o desamor, a família desestruturada, os valores invertidos, tudo está de acordo com aquilo que os meus avós falavam para minha mãe. Olha que a minha mãe morreu com 97 anos, eu estou com 70 agora. Agora, eu estou vendo essas coisas hoje. Imagina as nossas crianças, o que será das nossas crianças se nós não atrairmos, se nós não inculcar na cabecinha delas que existe um Deus todo-poderoso que não vai perder o controle e que vai agir em favor daqueles que estiver com ele. A Bíblia, ela fala bem claro em Apocalipse 13, no versículo 17, ninguém, olha, possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha que perigo que nós estamos correndo, porque hoje tudo é digital, ou seja, né, controle total da vida do ser humano através dos bancos, né, da tecnologia, né, real, digital, obrigatório. Mas Miqueias, ele deixa revelado no seu livro. Se você ler o livro de Miqueias, você vai ver que ele vai falar das acusações, da injustiça, e ele vai falar, ele acusa o povo, né, dos seus numerosos atos de injustiça. No capítulo 2, versículo 1, ele fala da trama do mal. No capítulo 2 fala de trapacear, de cobiçar, de cometer violências. No capítulo 2, versículo 8, vai falar de roubo, de agir desonestamente. Capítulo 2, versículo 9, né? As viúvas serão expulsas de suas próprias casas. Capítulo 3, versículos de 1 a 2, né? Vai ser ódio nos corações em vez de amor, né? Vai ser maldade em vez de justiça. As pessoas vão se odiar umas às outras. Capítulo 3, versículo 3, está falando do desprezo, da injustiça, né? Distorcer aquilo que é certo. O capítulo 3, versículo 10, vai de cometer assassinatos. Capítulo 3, 11, né? Fala de aceitação dos subornos. Isso tudo está
revelado na palavra de Deus, só no livro de Miqueias, mas toda a Bíblia vem mostrando para nós os acontecimentos dos últimos dias. Quando nós vemos nos evangelhos, né, o Sermão do Monte, Jesus ele vem falando, né, das guerras, dos rumores de guerras, de fome, de pestilências. Ele vem falando tudo o que nós estamos vivendo hoje. Mas a palavra do Senhor, a boa palavra é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele não perde batalha, Ele nunca perdeu uma batalha. E a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas, né, Ele vem falando no capítulo 7 e o versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei lá do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então há uma esperança para nós. O nosso Redentor vem. O Deus, em João 3,16, vai falar que Jesus, né, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para morrer. Aleluias, e todo aquele que nele crê não pereça, mas vai ter o que? A vida eterna. O nosso Redentor, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele nunca perdeu batalha, e não é a nossa que Ele vai perder. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa ouvir essa palavra, que você possa compartilhar essa palavra. E se você já é do Senhor, já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, vamos orar mais. Clame, suplique, clame ao Senhor em favor da nossa nação, em favor da nossa família. Vamos suplicar ao Senhor, vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E Jesus Cristo, nós sabemos que Ele veio, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. Ou seja, há um remanescente, e que você possa fazer parte desse remanescente. Jesus, Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas Ele ressuscitou, aleluia, e Ele voltou para o Pai, e Ele falou, não vou deixar vocês órfãos, mas vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, aleluia, que vai ajudar vocês, que vai instruir vocês, porque Jesus, Ele falou, olha, eu vou voltar, e Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vai voltar, e que nós possamos estar preparados, como uma noiva ataviada à espera do noivo. Aleluia! Se você crê, você pode deixar aí no comentário, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama, e Ele está falando para você, não temas, porque sou eu Deus, aleluia, que cuido, sou eu Deus, aleluias, que cumpro com a minha palavra. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.